Bolsonaro sem máscara durante a pandemia não foi exatamente algo raro, né? Mas em pelo menos uma dessas ocasiões, parece que deu ruim para ele. Vamos lá, vamos aqui entrar na máquina do tempo e voltar para o dia 7 de setembro de 2021. Localização: São Paulo, capital, Avenida Paulista. Tava rolando isso aqui lá. Gostei da musiquinha que o pessoal do Estadão colocou no fundo. Mas, enfim, era isso que estava rolando, né? Bolsonaro estava lá com um discurso golpista e tudo mais. E isso era 2021, então ainda estávamos aí em plena pandemia. E nessa época, mais especificamente entre maio de 2020 e março de 2022, existia uma lei em São Paulo que dizia que as pessoas deveriam usar máscara. Mas, claramente, Bolsonaro não estava de máscara ali, né? E daí isso acabou gerando isso aqui. Bolsonaro é multado em 376 mil por não usar a máscara em ato de 2021. As consequências alcançaram, né? Finalmente, começou a sofrer as consequências pelas suas ações. Mais especificamente, né, R$ 376.860. E com relação a isso, tem mais uma coisinha que eu queria dizer, né? Quem deu essa multa foi o governo do estado de São Paulo. Então, governo do estado de São Paulo, vocês viram aquelas imagens que eu compartilhei ali? Presta atenção que tem mais umas pessoas ali, né? Temos ali Tomé Abduc, esse cara do meio não sei quem é. Temos ali o pastor Silas Malafaia, Tomé Abduc é o deputado estadual, né? Temos ali Magno Malta, todos eles sem máscara. Governo do estado de São Paulo, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Não é só ele que estava sem máscara lá. Mas, enfim. E, no final das contas, a única coisa aqui que sobra é destacar, né? Eu falei ali do Tomé Abduc, eu não consigo falar do Tomé Abduc sem lembrar disso aqui. Prezado ministro Sérgio Moro, nós estamos aqui na Vila Paulista. Gostaríamos de mandar essa homenagem do povo brasileiro, com Eduardo Lages tocando. Você vê esse povo maravilhoso aqui, ó, para poder homenagear por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Você está lutando para livrar o Brasil da corrupção e nós nunca iremos abandoná-lo. Nunca. Nunca! Desculpa, eu não consigo. Toda vez que o Álvaro mostra o Tomé Abduc aqui no canal, ele mostra aquela foto dele na chuva, com a capa de chuva, todo cabisbaixo. Pra mim, o que representa mais o Tomé Abduc é ele chorando enquanto tocam Como é Grande o Meu Amor pra Você, pra Moro. Enfim, era isso. Antídoto. O que podemos dizer aí? Bolsonaro sendo multado por não usar máscara. Ora, se não são as consequências dos meus atos antidemocráticos, né? Bom, de novo, é muito bom ver esse pessoal sendo responsabilizado por alguma coisa, né? É muito bom a gente ver essas pessoas tendo que responder pelo que elas fazem. O Bolsonaro nunca vai responder por 95% das coisas que ele fez, certo? Só as coisas que a gente sabe que ele fez, que a gente tem provado na frente de câmeras que ele fez, como, por exemplo, quando ele falou que ele trocou o pessoal, que ele tirou todo mundo do IPHAN
porque estavam proibindo a Havan de construir uma loja. Lembra disso? Isso, por exemplo, isso por si já é um crime. Então, só as coisas que a gente viu o Bolsonaro fazer na frente das câmeras, que a gente não supõe, que a gente não sabe, que coisas que a gente viu ele fazer na frente das câmeras, só essas coisas já seriam um bocado de coisa. Bolsonaro, por ser um homem branco, rico, velho, hétero, cis, só por isso ele já seria muito acostumado a não responder por nada do que ele faz, ou pela maior parte das coisas que ele faz. Ainda mais tendo passado 32 anos com imunidade, é isso, né? 28 como deputado, mais 4 como presidente. Então, qualquer coisa que você faz por 32 anos gera um hábito, né? Essa é uma sorte que a gente tem de o Bolsonaro se tornar completamente irresponsável e descuidado com a noção de se preservar. A gente vê que hoje em dia o Bolsonaro está se esforçando para se preservar, né? Vocês, não sei se vocês viram ele comentando, por exemplo, a respeito do Zanin, né? O Zanin, o comentário dele sobre o Zanin foi: não, isso é competência do presidente da República. Ponto. Foi isso que ele falou. Isso não parece o Bolsonaro que a gente conhece, né? Isso aí é um cara com medo. Isso é um cara com medo, querendo se preservar. Agora, a gente vê um pouco de resultado, é uma coisa ambígua. Porque, por um lado, a gente tem essa euforia de ver, cara, Bolsonaro sendo pego, tendo que pagar uma multa por conta de uma coisa. E a gente não pode deixar essa euforia tornar a gente imóvel a respeito de todas as outras coisas. Uma vitória pequena dessas, ela é uma vitória, ela tem que ser celebrada, a gente tem que ficar feliz por isso, mas a gente não pode deixar isso, fazer com que a gente relaxe e esqueça todas as outras coisas que estão aí impunes e pelas quais ele precisa responder. Tem uma ideia, por exemplo, do Bolsonaro fazer uma vaquinha para pagar as coisas que ele precisa pagar, o que ele precisa, as multas, e enfim, todas as coisas que ele vai ter que pagar, né? Então ele tem, claro, uma estrutura por trás dele, ele tem o PL com muito dinheiro, com muita grana, com muito poder. Ele tem quantos milhões em joias? Enfim. Então a gente tem que ficar feliz, a gente tem que combater essas ideias esdrúxulas de fazer uma vaquinha e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar isso tornar a gente complacente. Assim como ter pena da terrível infelicidade que parece ser a vida do Carluxo, não pode deixar a gente se tornar complacente com ele, né? Não vamos nos desumanizar, mas não vamos deixar com que isso, né? Vamos manter a ternura sem deixar de endurecer jamais.